Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do site Hebraico Pro. Uma pessoa me perguntou esses dias como se pronuncia o nome de Deus, o famoso Yod He Vav He. E essa pergunta ela é uma pergunta interessante. E algum tempo atrás, acho que uns 4, 5 anos atrás, quando eu fiz aqueles vídeos, combatendo a pronúncia Yahoo e Yahushua, faltou eu fazer alguns vídeos, tá? E um dos vídeos que faltou fazer foi esse explicando qual seria a pronúncia mais provável para o nome de Deus. Então, é isso aqui que eu vou mostrar para vocês neste vídeo. Bom, esta imagem que eu estou mostrando aqui para vocês é do dicionário de Luiz Alonso Schuckel, tá? E vamos ver o que ele está falando aqui sobre o nome de Deus, Vocês podem ver aqui que é o nome de Deus, o Yod He Vav He, Nome próprio do Deus de Israel, vocalizado pelos maçoretas, desta maneira aqui, para que se leia Adonai, com prefixos Vadonai, Ladonai, Me Adonai, para que se leia Vadonai, Ladonai, Me Adonai. Discute-se a vocalização primitiva, a origem e o significado, Quer dizer, essas três coisas estão em discussão, Vocalização primitiva, o que é isso? É a pronúncia, tá? A origem, e o significado. Essas três coisas são incertas em relação ao nome de Deus, tá? Isso até hoje. Então, qualquer pessoa que chega aí e fala para você, a pronúncia do nome de Deus é tal, tá? É mentira, tá? É mentira. Então, vamos lá. Olha o que ele está falando aqui, ó. Parece mais provável a vocalização Yahvé, tá? Então, essa é a mais provável. Ele não está dizendo que seja essa, tá? Eu vou explicar o porquê que ele está falando que essa é a mais provável. Vou explicar alguns dos motivos, Tem vários motivos, vou explicar alguns. Então, essa pronúncia Yahvé, ela é baseada em diversos indícios de transcrição. Então, é baseado em coisas reais, Não é baseado em invenção da cabeça de ninguém, tá? Então, essa pronúncia aqui, ela é defendida, por vários estudiosos, Esse aqui é o dicionário de Luiz Alonso Schuckel, Então, ele também está defendendo que essa seja a mais provável, tá? Ninguém diz que é essa. As pessoas dizem que é a mais provável, tá? Inclusive, tá? Eu não sei nem pronunciar o nome dele, direito, mas o nome dele é esse aqui, tá? Que eu acho que pronuncia Gesenius, isso aqui, E esse aqui eu não vou nem chutar uma pronúncia, tá? Mas Gesenius é aí um dos professores mais conhecidos de hebraico, tá? Que já existiu, A gramática de hebraico dele também é uma das mais conhecidas, Então, se você não sabe quem é Gesenius, provavelmente você não sabe nada de hebraico, tá? E Gesenius também defendia essa pronúncia do tetragrama como sendo Yahvé, tá? Agora, qual é um dos motivos que leva os estudiosos a acreditarem que esta seja a pronúncia mais provável, tá? Por quê? Você olhando o nome de Deus aqui, tá? Ele parece ser um verbo, tá? Mas preste bem atenção nessa palavra. Parece, tá? Parece ser um verbo, tá? Mas não é certeza que é um verbo, tá? E se realmente é um verbo, que verbo que ele é? Ele é
o verbo havá, tá? É assim que você chega na raiz do verbo. Vocês estão vendo aqui, ó, né? Esse verbo aqui é o verbo causar a beber, tá? Causar a beber. Para eu chegar na raiz dele, o que eu faço? Eu tiro o iode, né? E fica igual tá aqui, ó. Shaká, tá? Então, o nome de Deus, olhando ele assim, né? E ele parecendo um verbo, eu faço a mesma coisa. Eu tiro o iode e ele vira havá, né? Vamos ver o que havá significa, né? Olha só, havá, né? Aqui, ó, transliteração havá significa ser ou existir, tá? Agora, o que acontece? Existe um grau do verbo no hebraico que ele se chama rifir, que ele é o grau causativo, tá? Eu vou ler um pouquinho aqui para vocês sobre ele. Aqui eu vou pegar a gramática de Gordon Shaw na página 177 da gramática, tá? Aqui ele vai explicar o que é esse refil, tá? Um verbo comum no refil pode ter muitas traduções segundo o contexto. Se é o causativo de beber, então a tradução básica tem que ser causar a beber, tá? Por quê? Porque esse aqui é o grau causativo. Então é assim, se você tem o verbo beber e conjuga ele no refil, então a tradução dele fica causar a beber, tá? Então é isso aí. Agora, como que se conjuga ele? Vamos lá? Olha. Então eu tenho aqui, ó, o verbo shaká, significa beber, tá? Eu conjugando ele no imperfeito, o que eu faço? Eu coloco um iod na frente dele. E aí a pronúncia vai virar o quê? Vai virar yashke, tá? Yashke. Estão vendo que são as mesmas vogais do IAV, tá? As mesmas vogais, né? Eu vou voltar lá para onde eu tô escrito, onde eu digitei, né? As duas palavras, tá? Mas eu estou mostrando aqui na gramática de Gordon Shaw para vocês verem que eu não estou inventando. Ó. Vocês vão ver que isso aqui, né, que está na gramática de Gordon Shaw, é a mesma coisa que eu digitei aqui, ó, né? A mesma coisa. Então, eu tenho o verbo shaká. Se eu conjugo ele no imperfeito, tá? Então vai ficar yashke, tá? Yashke. E aqui é beber e aqui é causar a beber, tá? Aqui eu tenho o verbo havá, né? Se eu conjugar ele no imperfeito, então ele vai ficar como Yahvé, tá? Ó, yashke e Yahvé. E se aqui, isso aqui significa existir, isso aqui significa causar a existir. Ou seja, isto aqui possui um significado, né? Então, se o nome de Deus for isso aqui mesmo, tá? Então, isso aqui significa o quê? Aquele que causa a existir. E não é isso que Deus faz? É isso que Deus faz. Não é? Agora, o que significa Iarro? Não significa nada. Iarro não tem significado na língua hebraica, tá? Agora, Yahvé tem um significado, tá? Então, a gente consegue chegar nessa pronúncia por causa da conjugação verbal. Como eu disse já em outros vídeos, o verbo hebraico ele te ensina a ler sem vogais, né? Então, isso aqui é um forte indício de que
o nome de Deus ele seja realmente Yahvé, tá? Agora, por que a gente pega e não afirma de uma vez que é Yahvé? Porque tem algumas coisas que nos causam dúvidas, tá? Por exemplo, né, a gente tem uma outra coisa que a gente tem assim que nos leva a acreditar que é Yahvé, a pronúncia mais provável, são inscrições, né, em grego, feita pelos samaritanos, tá? Os samaritanos escreviam o nome de Deus assim, ó, Yahvé, em grego, tá? Como no grego não tem a letra V, então troca-se por B, né? Isso é um indício forte também, tá? Mas o que acontece? Essas inscrições em grego, elas são depois de Cristo, né? E aí o nome de Deus já tinha se perdido, o pessoal já não sabia mais como que era o nome de Deus. No livro A História dos Hebreus, de Flávio Joséfo, tem uma parte lá que os samaritanos dizem, né? Eles escrevem uma carta para um rei, tá? Acho que é o Antíoco, se eu não me engano. E eles dizem para esse rei que, né, eles têm um templo para um deus anônimo, né? Então, quer dizer, eles já não sabiam mais o nome de Deus, se é que Flávio Joséfo estava correto, né? E se é que eles estavam dizendo a verdade para o rei, tá? Então, se eles não sabiam mais o nome de Deus, isso antes de Cristo, né? Como é que depois de Cristo eles sabiam daí e sabiam escrever ele em grego, tá? Então, fica aí meio dúvida, tá? Outra coisa que causa dúvida na gente, esta letrinha aqui, ó, a letra Vav, né? Que é esta aqui, tá? Existe dúvida da pronúncia dela, se ela realmente era pronunciada com som de V ou com som de W, tá? Então, se ela era pronunciada com som de V, então era Yahvé. Se ela era pronunciada com som de W, então era Yahweh e não Yahvé, tá? Então, vocês estão vendo que nem a letra que está ali a gente sabe direito qual é a pronúncia, tá? Para piorar aí essa desconfiança, Flávio Joséfo também, ele diz que o nome de Deus, ele era pronunciado com 4 vogais, tá? 4 vogais, né? Então, se nós escrevemos Yahweh, são 4 vogais, né? E aí, né? Aí a gente fica em dúvida, é Yahvé ou é Yahweh, tá? Agora, um outro problema também que eu disse para vocês, tá? Lembra que eu disse que isso aqui parece ser um verbo? Parece ser um verbo, tá? Olha essa palavrinha que eu coloquei aqui, tá? Essa palavrinha aqui, se eu colocar nos nossos caracteres, vai ficar assim, ó. Tá? Vamos supor que a gente esqueceu a pronúncia disso aqui, igual o nome de Deus, perdeu a pronúncia, tá? Agora a gente quer recuperar a pronúncia. Então a gente olha isso aqui e fala assim, poxa, isso aqui parece um verbo, né? Parece um verbo no grau Piel, né? Porque os verbos do grau Piel, eles começam com essa letrinha aqui, né? Então essas 3 letrinhas aqui parecem uma raiz do grau Piel. Então se for isso, como é que eu pronuncio isso aqui? Eu pronuncio medaber, porque é assim que se pronuncia os verbos no Piel. Na primeira letra você coloca um E, na segunda letra você coloca um A, né? Então meda, né? E aqui você coloca um E também. E a última letra você deixa sem nada. Então fica medaber. Poxa, descobrimos, né, a pronúncia disso aqui através do verbo, tá?
Só que é o seguinte, a pronúncia disso aqui não se perdeu. Nós sabemos como pronunciar isso aqui. E não é medaber, tá? Não é medaber. Como pronunciar isso aqui? Midbar, tá? Midbar. E isso aqui significa deserto, tá? O deserto. Só que isso aqui também se pronuncia medaber, tá? Porque tem essa também no hebraico. Dependendo do contexto, as palavras têm uma pronúncia diferente, mesmo que a escrita seja igual. Então, se esse aqui, se eu estou falando de deserto, né, se eu estou num contexto de deserto, então isso aqui pronuncia-se midbar. Só que se eu estou num contexto aqui de falar, tá? Então esse aqui é o verbo falar e aí pronuncia-se medaber, como eu disse, tá? Então fica meio incerteza isso aqui, porque e se isso aqui não for um verbo, tá? Se for esse mesmo caso aqui, né? Então, vocês estão vendo como é complicado, tá? Isso porque eu não expliquei ainda todos os problemas para a gente chegar na verdadeira pronúncia do nome de Deus, do Yod He Vav He, tá? Então, gente, é isso aí, tá? Nós temos como a pronúncia mais provável, tá? Não quero que ninguém saia aí falando que, lá, né? O cara lá falando que a pronúncia é isso aqui. Eu não falei que a pronúncia é isso aqui, não, tá? Nem os estudiosos dizem. Eles dizem que é a mais provável, tá? Mas, para todos os efeitos, este nome aqui, hoje, ele é impronunciável. Nós não sabemos como é, tá? E não tem como saber, gente. Não tem como saber. A única maneira de você saber seria você inventar a máquina do tempo, né? Chegar lá no tempo de Moisés e perguntar para ele como é que é, tá? Então, qualquer pessoa que chegar aí para vocês falando, o nome de Deus é assim ou é de outro jeito, né? Principalmente o Yahoo, né, que é impossível você escrever Yahoo com 4 letras no hebraico. Vou deixar aqui o link na descrição do vídeo, né, onde eu explico isso aí, tá? Que foi o primeiro vídeo que eu gravei a respeito dessa questão, né? Então, principalmente o Yahoo, né, é impossível, né? Mas qualquer pronúncia aí, gente, hoje em dia é pura invenção, tá? Não acredite, tá? É isso aí, o nome de Deus é impronunciável, tá? Então, hoje em dia, quando nós estamos lendo a Bíblia e nós vemos o nome de Deus, nós pronunciamos Adonai ou pronunciamos Hashem, tá? É isso aí, ok, pessoal? Letra Ot, tchau!